Existe uma voz que fala dentro da sua cabeça o dia inteiro. Ela comenta, julga, critica, planeja, teme, compara. Mas aqui vai a pergunta que pode destruir tudo o que você pensa sobre si mesmo. Quem é essa voz? E mais importante, se você consegue ouvir essa voz, como ela pode ser você? Desde que você acorda até o momento em que adormece, existe um comentarista interno narrando sua vida. Você deveria ter falado diferente. Ela não respondeu porque você não é suficiente. Você precisa melhorar. Você precisa provar. Essa voz parece íntima, parece pessoal, parece ser você, mas ela é apenas um narrador. Krishnamurti dizia algo radical: o observador é o observado. A mente cria um personagem que observa, mas esse personagem também é pensamento. E pensamento não é identidade, é apenas memória em movimento. Essa voz assume máscaras. O crítico, o herói, o inseguro, o conquistador, o rejeitado. Mas todos são construções mentais. Carl Jung chamaria isso de persona, a máscara social. O problema é que você começou a acreditar que a máscara é o rosto. E quanto mais você acredita nessa narrativa interna, mais você sofre. Porque o narrador nunca está satisfeito. Agora pare por um instante. Existe algo em você que percebe os pensamentos. Algo que percebe a ansiedade, que percebe o medo, que percebe o desejo. Esse algo não comenta, não julga, não reage. Ele apenas observa. Esse é o silêncio vivo. E aqui está o ponto central. Você não é a voz. Você é o espaço onde a voz aparece. Enquanto você acredita que é um narrador, você luta contra si mesmo. Você tenta controlar pensamentos, tenta silenciar emoções, tenta melhorar a si mesmo o tempo todo. Mas quando percebe que o narrador é apenas ruído, a luta termina. Você não precisa destruir pensamentos, você apenas deixa que eles passem, como nuvens no céu. O céu não luta contra as nuvens, ele apenas é. Agora entenda o impacto disso na sua vida prática. Se você não é o pensamento, você não é a rejeição, você não é o medo, você não é a insegurança. Isso muda a forma como você se posiciona. Homens fracos tentam controlar a mente. Homens fortes observam a mente. E quando você para de reagir ao seu próprio narrador interno, você se torna silenciosamente perigoso. Porque nada externo consegue atingir algo que não se identifica com o ruído. Existe um momento raro entre um pensamento e outro. Um microespaço de silêncio. É ali que mora a sua verdadeira identidade. Não no nome, não na história, não no passado, não na opinião dos outros, mas na simples sensação de existir, sem narrativa, sem personagem, sem esforço. Existe uma crença silenciosa que governa quase todo o sofrimento humano. A ideia de que eu estou separado do mundo, separado dos outros, separado das experiências, separado do que acontece. Mas observe com atenção. Quando surge o medo, há realmente um eu separado do medo? Ou existe apenas medo acontecendo? Quando surge a raiva, há um eu controlando a raiva? Ou apenas raiva sendo sentida? Krishnamurti apontava algo desconfortável. O observador não está separado do que observa. A mente cria uma divisão ilusória. Eu aqui, problema ali. Mas essa divisão é pensamento, e pensamento sempre fragmenta. Agora vem a parte que separa quem entende de quem só assiste.
Porque presença não é espiritualidade bonitinha. Presença é estratégia. É o momento em que você para de viver no automático, para de obedecer à voz interna e começa a agir com frieza consciente. A maioria das pessoas é controlada por 2 tempos: passado, culpa, arrependimento, e futuro, ansiedade, medo. Mas quem domina a mente vive em um lugar que ninguém consegue atacar: o agora. E aqui está o segredo. Quando você está presente, você não reage, você escolhe. Você não responde por impulso, você responde por intenção. Isso muda tudo nos relacionamentos, no dinheiro, na vida. Porque a presença cria uma coisa rara: aura de controle. Você fala menos, observa mais. E quando fala, pesa. Você vira aquele tipo de pessoa que não precisa provar nada, porque a energia dela já impõe respeito. E o mais perigoso: quando você não reage, o outro revela o jogo. Antes você acreditava que era a voz, acreditava que era o medo, que era a insegurança, que era a história que contava sobre si mesmo. Mas agora você percebe algo diferente. A voz continua falando, mas você não precisa mais obedecer. Os pensamentos continuam surgindo, mas você não precisa mais lutar. O mundo continua o mesmo, as pessoas continuam as mesmas, mas a sua percepção mudou. E quando a percepção muda, a realidade responde diferente. Você deixa de ser o personagem tentando controlar o roteiro e se torna o palco onde tudo acontece. Sem pressa, sem desespero, sem necessidade de provar. A verdadeira força não grita, ela observa. E quando você aprende a observar, você aprende a dominar. Se esse vídeo abriu uma brecha na sua percepção, então você já não é o mesmo de antes. Se inscreva no Mente Atraente, porque aqui você aprende a dominar primeiro a mente, para depois dominar o mundo. E comenta aqui embaixo: eu não sou a voz. Porque a partir do momento que você entende isso, nada mais te controla.